A Polícia Civil de Ipatinga, em parceria com a 11ª Promotoria de Justiça deste município, pediu a prisão preventiva do coautor do homicídio contra Carolina de Paiva Taveira, de 32 anos, que foi encontrada assassinada no bairro Bom Retiro, em Ipatinga, no dia 12 de abril. Sobre este assunto eu converso com o doutor Marcelo Franco Marino, delegado de homicídios de Ipatinga. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Sandra Serafim. Boa tarde, ouvintes da Rádio Vanguarda, o programa Plantão Policial. É um prazer estar aqui para dar os esclarecimentos que a população merece ter. Como foram os trabalhos desenvolvidos por vocês da Polícia Civil, juntamente aí com a promotoria, ontem, na prisão deste coautor deste homicídio? Muito bem, Sandra. Ontem nós tivemos uma vitória grande aí na Justiça, um trabalho feito juntamente com o promotor, o Dr. Jonas, brilhante membro do Ministério Público, e nós conseguimos não só fazer a representação pela prisão preventiva, como obter a decretação dessa prisão preventiva e cumprir o mandado de prisão ontem. Então, esse indivíduo já está preso à disposição da Justiça, ele é coautor desse homicídio, matou essa mulher, a Carolina, covardemente, agiu junto com um menor de idade de 17 anos que já estava apreendido, foi apreendido em estado de flagrância ainda, e confessou o delito. Os dois usaram facas para matar a vítima estava em situação de rua, uma pessoa que infelizmente se viciou em drogas, saiu de casa e acabou indo parar na rua, dormindo num antigo alojamento abandonado da Uzi Minas, e lá eles efetuaram o homicídio com diversas facadas, uma brutalidade impressionante até para quem já tem muitos anos de polícia como eu, que já estou há 27 anos vendo isso acontecer, esse tipo de crime, mas um caso de extrema violência e um crime praticado por motivo torpe. Esse crime foi praticado por esses indivíduos como vingança, porque acreditaram que essa pessoa havia delatado um local onde eles escondiam drogas e armas. Trata-se de uma quadrilha, de uma associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, que é integrada inclusive por outros indivíduos, além desses dois, e essa associação criminosa vinha aterrorizando pessoas ali, inclusive no bairro Bom Retiro, ameaçando de morte. Chegaram a se dirigir até o Hotel Castanheira, tentando ali encontrar um hóspede que estava devendo drogas para eles. Isso foi filmado por câmera de segurança. Então eram indivíduos perigosíssimos, indivíduos que tinham que ser tirados do convívio social. E graças aí ao trabalho conjunto, quero ressaltar também o trabalho da Polícia Militar, foi muito bem feito. Trabalho conjunto das forças de segurança, junto com o Ministério Público. Agora a população tem mais tranquilidade de saber que eles estão na cadeia. Uma outra questão que o senhor mesmo citou, por um motivo torpe, esses indivíduos assassinaram essa vítima, a Carolina de Paiva Taveira. O que vocês observaram em relação a esses autores deste crime, deste assassinato? Para eles foi constatada assim uma normalidade? Veja bem, Sandra, a gente é acostumado, nós policiais, somos acostumados a lidar com bandidos e a gente costuma ver como esses indivíduos, de modo geral, eles não têm nenhum tipo de escrúpulo, não tem nenhum tipo de remorso pelo que eles fazem. O menor de 17 anos, que é um bruto de um homem de 1,90 m, esse indivíduo contou com detalhes como é que foi a execução. Inclusive a vítima estava dormindo quando eles a cercaram. Ele fez questão de dizer que deu um chute na cara da vítima para que ela acordasse, porque não queria desferir as facadas com ela dormindo, queria que ela olhasse para ele enquanto estava sendo esfaqueada. E concentrou, os dois, concentraram as facadas na região anterior do pescoço, porque era uma forma de sinalizar para as pessoas que delatassem aquela quadrilha teriam um pescoço cortado, como foi o caso da vítima. Então ela foi esfaqueada seguidas vezes no pescoço, lutou muito, tentou se defender. Durante a tentativa de defesa ela sofreu lesões muito graves nas mãos,
quase com os dedos arrancados, que ela tentava se defender das facadas, e realmente é uma cena de terror. E o que mais impressiona é a frieza, né? O menor foi ouvido na presença da genitora dele e contou assim com muita tranquilidade como é que foi o crime, fazendo questão inclusive de se vangloriar de ser traficante de drogas. Falou que vende todo tipo de droga, vende maconha, vende crack, cocaína, haxixe, MDMA, êxtase, tudo que você puder pensar, ele vende. Ele fez questão de deixar isso registrado na oitiva. Então não tem nenhum tipo de medo da punição. Eu acho que o que mais nos deixa chocados é ver como é que o nosso sistema de punição, de justiça criminal, ele é frágil no Brasil. Esses indivíduos praticam as condutas e não têm medo das consequências. Para você ter uma ideia, falando agora do maior de idade, né, que foi preso ontem, esse indivíduo tem uma extensa tatuagem do Al Capone na sua barriga. Então, por aí a gente consegue imaginar quais são os valores que movimentam a cabeça dele, né? Porque o Al Capone, como se sabe, foi um gangster, foi um líder de quadrilhas aí do século passado, né? Da década de 30 do século passado, e considerado uma referência, né, de banditismo, de mandar matar os outros, de querer dominar a cidade de Chicago. Então, esses indivíduos parece que eles têm essa propensão de achar que vão conseguir dominar a sociedade, que eles encontram aqui um ambiente favorável para desenvolver as atividades ilícitas deles e que nós, como sociedade organizada, não iremos reagir. E eles estão absolutamente errados, porque nós, como sociedade organizada, através dos órgãos competentes constituídos pelo Estado, nós iremos sim reagir a eles e nós iremos sim caçá-los e puni-los exemplarmente. E eu fico aqui fazendo o registro não só da atuação dos órgãos de segurança pública, né, Polícia Civil, Polícia Militar, do Ministério Público, mas também, nesse caso específico, registro a atuação pronta aí do Poder Judiciário, no sentido de atender a nossa representação e decretar a prisão preventiva desse indivíduo. E como está o desenvolvimento deste laudo pericial, doutor? Veja bem, na sequência em que esses indivíduos foram detidos, a nossa perícia conseguiu recolher no local onde eles estavam escondidos roupas sujas de sangue, e que a perícia já detectou, já fez o laudo pericial para detectar que o sangue que estava nessas roupas era sangue humano. Então agora esse sangue humano detectado nas roupas será comparado em Belo Horizonte, no Instituto de Criminalística, com o material extraído do corpo da vítima para determinar que o DNA do sangue é o mesmo DNA da vítima. Então isso é uma prova técnica importantíssima, que a gente vai juntar aí ao processo, estamos providenciando. Temos também imagens das câmeras de segurança na rua onde o crime foi praticado e registrando os indivíduos juntos na data e horário em que houve a prática do crime, que foi de madrugada. Nós temos também registros, inclusive gravados em vídeos, de entrevistas que foram feitas aqui, de interrogatórios que foram procedidos aqui e na cadeia, no Ceresp, em que há confissões parciais desse delito. Então, a gente consegue estabelecer nitidamente aí a autoria do menor, a coautoria do maior, que foi detido ontem, e esses dois indivíduos a gente espera que sejam exemplarmente punidos dentro das respectivas condições. Lembrando aqui que, lamentavelmente, o Brasil ainda trata o menor que mata como se fosse o menor que picha o muro. Ou seja, não há uma distinção entre as punições estabelecidas para pequenos delitos, né, pequenos atos infracionais e atos infracionais de extrema gravidade como esse. Ambos vão resultar numa internação de até 3 anos no estabelecimento adequado, né, que é o centro socioeducativo. E isso precisa ser revisto. Isso precisa ser revisto porque senão nós vamos formar aí uma geração de menores assassinos nesse país. Então é uma coisa para que se
veja no ponto de vista legislativo que tem um reflexo na sociedade que é muito grave. Agora, com relação ao autor maior de idade, esse eu espero que seja exemplarmente punido. Inclusive, tivemos uma boa notícia ontem, porque ele é traficante, ele já foi preso diversas vezes por tráfico, e ontem saiu uma condenação criminal dele por tráfico, da qual ele poderia recorrer em liberdade. Então ele foi condenado, mas ele não foi preso por tráfico, né, porque ainda cabe recurso. Ele foi preso ontem por conta desse homicídio, mas já condenado por tráfico, então eu creio que ao final, no conjunto da obra, ele vai ter o que merece e o que o Al Capone teve lá em Chicago também. Pesa, né, doutor, nesse caso, né, esses crimes praticados? A gente trabalha na polícia, Sandra, a gente trabalha com muita dedicação e fazendo a nossa parte. A gente tem que entender que o sistema de justiça criminal é uma corrente de elos, eu sempre que posso falo isso. Esses elos são as diversas instituições que operam e que trabalham para um resultado final. Você tem a polícia militar fazendo aí o policiamento ostensivo, preventivo, prendendo em flagrante, né? Conduzindo a delegacia, você tem a polícia civil investigando, tem o Ministério Público atuando na acusação, o Poder Judiciário julgando, a polícia penal hoje fazendo a execução penal, né, dos condenados, e você tem, norteando todo esse trabalho, um arcabouço legislativo que precisa ser revisto, né, porque ele não está atendendo adequadamente aos anseios da sociedade brasileira. Então eu vejo, quando se fala em reformas nesse país, necessidade de mudança, está havendo um esquecimento sobre uma reforma essencial que precisa ser feita, que é a reforma do sistema criminal. O sistema de legislação penal nesse país precisa ser revisto, né? A questão do processo penal precisa ser revista, né, de forma a torná-lo um processo eficiente e que atenda à necessidade social de repressão às infrações graves, né? O que nós estamos vendo no Brasil é um aumento dessas infrações graves. Há um impacto maior na sociedade quando você tem pessoas associadas para a prática delitiva, organizações criminosas. Isso é diferente da delinquência individual. Quando alguém individualmente comete um crime, a repercussão desse crime e o impacto social costuma ser menor do que quando você tem, como no caso nós estamos vendo, uma quadrilha de traficantes que cometeu esse homicídio em virtude do crime antecedente, que é o tráfico de drogas, e que está se tornando no Brasil, lamentavelmente, uma atividade rentável. E, doutor, esse crime contra a Carolina, que ocorreu no bairro Bom Retiro, no dia 12, havia também a participação de outros autores? Sim, foram conduzidos à delegacia 3 autores maiores e esse menor de 17 anos. No entanto, 2 desses autores maiores, a polícia não conseguiu reunir elementos informativos que indicassem autoria sobre eles, apenas sobre esses 2 indivíduos. Inclusive, eu quero ressaltar aqui, o menor, quando foi interrogado por mim, ele cometeu um ato falho, porque assim, não é muito fácil mentir durante o interrogatório e ficar repetindo sempre a mesma mentira. Então a gente tem uma técnica que a gente costuma usar de perguntar várias vezes para ver qual a resposta que vai sair. E aí ele fala que inicialmente que usou 2 facas para cometer o homicídio. Bom, isso já não é muito comum de acontecer. Em 27 anos de polícia eu nunca vi ninguém matar com 2 facas ao mesmo tempo. E depois, né, perguntar novamente, aí já volta atrás, fala que usou uma só, que a outra ele guardou. E a gente já começou a desconfiar que na verdade não era um autor durante a execução, eram 2 autores com faca, até pela questão do corpo mesmo, da análise do laudo de necrópsia, a gente via os ângulos de ataque, eram ângulos muito divergentes, dava realmente a impressão de 2 autores terem esfaqueado essa mulher, e foram muitas facadas. E aí nós conseguimos reunir um elemento fundamental aí dessa investigação, que foi um testemunho, sobre a confissão do autor maior, no sentido de ter matado a mulher juntamente com esse menor que confessou inicialmente aqui na delegacia. E a conclusão deste inquérito tem um prazo determinado? Sim, veja bem, o inquérito policial é o instrumento pelo qual se apura a verdade dos fatos.
E ele é um meio precioso porque evita juízos muito apressados sobre culpabilidade. Existe um prazo legal para prisão, né? No caso do preso preventivamente, o inquérito tem que ser concluído no prazo de 10 dias. Ontem foi o primeiro dia, temos mais 9. E ao final será divulgado aí o resultado final das investigações. Contudo, até o momento já temos elementos aí robustos, fortes, suficientes para indicar e apontar a autoria sobre esses 2 indivíduos que já estão detidos. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço mais uma vez, Sandra, pela oportunidade de falar com o público da Rádio Vanguarda. A gente procura, eu sempre procurei na minha atuação profissional, dar satisfações à sociedade, a sociedade é o nosso patrão maior, né? Nós somos uma polícia de Estado, mais do que uma polícia de governo, somos a polícia que trabalha para a sociedade e nós temos o dever de prestar contas do que nós fazemos aqui. E a luta é muito grande, ainda é um lugar difícil para trabalhar aqui, nós ainda temos uma incidência criminal que está alta, tem que abaixar, mas nós temos envidado todos os esforços nesse sentido e a população de Ipatinga sabe que aqui não existe impunidade. Isso que é a nossa grande vitória. Eles fazem e nós prendemos. E assim será. E a nossa intenção é que um dia Ipatinga chegue a ser um mar de tranquilidade, uma ilha de tranquilidade no meio de um oceano de problemas que é o Brasil. Por enquanto nós ainda trabalhamos arduamente nisso, né, para que a população se sinta segura, mas o que a população sabe e a gente sempre reforça aqui é que a nossa atuação como operadores aí de força de segurança, ela será sempre incisiva e sempre terá resultados que a população poderá se sentir mais segura aqui em Ipatinga. Conversei com o Marcelo Franco Marino, delegado de homicídios de Ipatinga. Para o Plantão Policial, repórter Sandra Serafim.